Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem encontrado morto a bala no bairro da Muribeca. Doméstica assassinada no Prado com disparos de arma de fogo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 6 de junho de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 5 assassinatos, 3 homicídios ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E agora, vamos ouvir Genildo Pereira, ele é da ABIP, a Associação dos Rodoviários de Pernambuco. Ele traz pra gente um balanço. Quantos ônibus foram assaltados este ano, desde o dia de 1º de janeiro para cá, Genildo? Bom dia. Bom dia, Eliel. Bom dia a todo ouvinte da Rádio Jornal. Eliel, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de maio, foram contabilizados 555 ocorrências de assalto a ônibus. No mês de maio, foram 91 ocorrências de assalto a ônibus. Houve uma redução em relação a maio de 2022, comparando-se 24 ocorrências a menos em relação a 2022, que foram contabilizadas 115. Sabemos que não há nada a ser comemorado, porque afinal de contas, não só o trabalhador rodoviário, mas o usuário do transporte tem sido a vítima em potencial neste transporte coletivo. Mais uma vez, eu informo para o usuário que o transporte público ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Em caso de assalto, procure as delegacias, preste queixa, faça seus boletins de ocorrências e faça valer o seu direito de consumidor, porque o trabalhador rodoviário e o usuário tem sido a vítima desse sistema falido hoje no estado de Pernambuco. Então nós estamos cobrando providências para que a população venha se sentir segura diante de toda essa situação a qual hoje o transporte público oferece para a população. Um forte abraço a todos e vamos lá, firme e forte na luta. Assassinado a facadas e disparos de arma de fogo ontem à noite em Xande Sapé, distrito de Itaquitinga. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Edmilson Sebastião Cordeiro da Silva, com 32 anos de idade, foi assassinado a bala quando estava em frente à residência dele, na Travessa Padre Cícero, no centro de Jataúba. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O jovem Vinícius Guilherme Alves dos Santos, com 20 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola no residencial Manuel Camelo, que fica em Garanhuns, no Agreste do Estado. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos e o corpo do jovem Vinícius Guilherme dos Santos, o corpo dele encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Um agricultor morreu após levar um coice de um jumento. Isso mesmo, levou um coice de um jumento e morreu. O fato aconteceu no sítio Belamonte, que fica na zona rural de Garanhuns. Genilson Silvestre de Lima tinha 31 anos de idade. Ele, inclusive, chegou a ser socorrido no Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Uma pessoa morreu e 4 outras ficaram feridas em um acidente na BR-424 no município de Pedra, no Agreste do Estado. Foi uma colisão envolvendo um Fusca e 2 motocicletas. A vítima fatal foi João Rodrigues da Silva, que tinha 58 anos de idade. Ele morreu na hora e as 2 pessoas feridas foram socorridas no hospital em Arco Verde. Acidente fatal na rua Luiz Inácio da Silva, em Itacaimbó. A vítima, Matheus da Silva Santos, de 19 anos de idade, morava no sítio Papaterra, em Itacaimbó. O acidente foi envolvendo uma motocicleta. Ele caiu da moto, bateu a cabeça, teve morte imediata. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Um outro acidente fatal que aconteceu na BR-216 em Uricuri. A vítima é Edson Renato Pereira, de 22 anos de idade. Ele morava no sítio Bom Lugar, que fica na zona rural de Uricuri. Ele morreu carbonizado em um acidente com um caminhão boiadeiro. O corpo dele, de Edson Barreto Pereira, jovem de 22 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Lindomar Bezerra de Oliveira, com 47 anos de idade, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Ibiribeira. Ele morreu em um acidente de motocicleta lá na Mascarenhas de Moraes e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 5 homicídios, foram 5 assassinatos. 3 dos homicídios ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E você acompanha a gente no Instagram, aqui na Rádio Jornal, @Rádio Jornal PE, e do Eliel, @Eliel Alves, o apresentador. Polícia prende dupla suspeita de tomar carro de assalto na cidade de Moreno. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. Os suspeitos foram presos preventivamente. Um deles, de 30 anos de idade, foi encontrado no bairro de Jardim Jordão, no Recife. O outro, de 40, estava na cidade de São Lourenço da Mata. A vítima foi um morador do centro da cidade de Moreno, que estava saindo de casa com a esposa. No momento em que ele dava ré no carro, os 3 criminosos anunciaram assalto e levaram o automóvel da vítima. Segundo as investigações, um dos suspeitos vestia um fardamento semelhante ao que é utilizado por funcionários da empresa que presta serviço para a Compesa. O terceiro assaltante já tinha sido preso por outro crime. A delegada Yara Rodrigues disse que a polícia continua investigando o caso. No dia 7 de abril ocorreu esse crime, crime de roubo circunstanciado na cidade de Moreno. A partir das informações passadas pela vítima, nós chegamos até o primeiro envolvido, a pessoa que conduzia o veículo. E através desse primeiro envolvido, que foi preso no dia 1º de junho, nós qualificamos os outros 2 envolvidos, sendo que o segundo envolvido foi preso no dia 2 de junho e o terceiro já estava preso. A vítima moradora, ela foi abordada no momento que ela estava saindo de casa para trabalhar, em companhia de sua esposa. Ela acabou localizando o seu veículo porque houve um problema com uma caixa de marcha, então os envolvidos, eles não conseguiram levar à frente a empreitada e deixaram o carro próximo a Moreno, no distrito de Monança, em sentido Vitória de Santo Antão. Então, quando a vítima conseguiu localizar, ela também viu próximo ao veículo, o veículo Spin, que foi o veículo utilizado para abordar as vítimas, onde os assaltantes desceram e abordaram as vítimas. Uma abordagem bastante violenta, ameaçando o tempo todo em atirar nas vítimas, causando bastante transtornos, aos envolvidos. A ligação dos envolvidos com essa dita empresa vinculada à Compesa, prestadora de serviço, ela está sendo investigada. Nós temos informações, inclusive eles são investigados por outros assaltos na região metropolitana do Recife, inclusive assaltos brutais, no estado morto. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Agradecendo a turma ligada com a gente aqui na Jornal, o André, motorista da Compesa da Cabanga, e também Laércio, que é gerente lá da Compesa, Meriótica, e todo o pessoal lá no Janga. O Carlos Gomes é contador, também está ligado com a gente. E os policiais militares, sargentos do BPRV, Júlio Souza de Olinda, Romão de Peixinhos Olinda, e também Vando da Rede de Postos de Combustíveis Nossa Senhora Aparecida, inclusive o de Boa Viagem, o posto A12. Os comerciantes lá em Águas Compridas, Zé da Macaíba, Bio da Fuba, Bio da Burra, e também Biá, meu amigo Biá da rede de supermercados, Seu João e todos os que fazem produtos igual lá em Igaraçu estão ligados com a gente. O doutor Paulo de Tasso e toda a nova diretoria do SEASA, inclusive o presidente Bruno Rodrigues e também o segurança Aziel. Francisco e Brasil estão na SDS. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico e Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, e também o motorista Fred, isso mesmo, na estrada de Pau de Légua em Igaraçu, ligado com a gente na Jornal, Tenente Lupécio Nunes. O Vanvan e o Messiguela estão em Santo Amaro, e Saulo Holanda está em Olinda, e também ligadinhos com a gente, os nossos amigos, o advogado, o doutor Paulo Abuana, Paulo Henrique do Cordeiro
e Rubens Mesquita da Única, o Cabeça Branca. Isso mesmo, toda a turma ligada com a gente aqui na Jornal, e daqui a pouquinho a gente agradece a mais rapaziada sintonizada aqui na Radional e também nos nossos Instagrams, certo? Muito obrigado mesmo pela audiência. José Reginaldo da Silva, de 35 anos, residente no sítio Pé de Serra dos Mendes, zona rural de Agrestina, morreu em um acidente de motocicleta no sítio Exu e foi ainda levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. A senhora Maria Sofia Simões dos Santos, 61 anos de idade, residente no sítio Barreiro, zona rural de Custódia, morreu em um acidente na entrada da cidade. Ela pegou carona em um carro de um vizinho e o vizinho terminou perdendo o controle do veículo, batendo violentamente em um poste de iluminação pública. A anciã Maria Sofia Simões dos Santos ficou gravemente ferida, foi levada para o hospital local, depois removida para o Regional do Agreste, em Caruaru, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Um homem morreu atropelado na rua Tiradentes, distrito de Cachoeira Seca, bairro Nossa Senhora das Dores, em Caruaru. Cláudio Nobre Dias da Silva tinha 46 anos de idade, ele morava lá no sítio Cachoeira Seca e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo na cidade de Caruaru. O eletricista Gilvan José de Santana, com 53 anos de idade, residente na Rua do Cajueiro, em Jaboatão dos Guararapes, ele morreu no Hospital da Restauração, onde ele estava internado desde o dia 7 deste mês, aliás, do mês passado, vítima de atropelamento por um ônibus. Esse acidente aconteceu em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. O corpo do eletricista Gilvan José de Santana, 53 anos, foi removido do HR para o Instituto de Medicina Legal. Pernambucano condenado por dirigir embriagado e matar 2 pessoas é preso na Europa. Adúlcio Lucena traz os detalhes. O homem foi preso pela Interpol em Lisboa, capital de Portugal. De acordo com a polícia, o recifense de 40 anos de idade estava escondido na Europa há quase 10 anos. Segundo as investigações, o brasileiro foi condenado a 25 anos de prisão depois de dirigir embriagado e provocar a morte de 2 pessoas. O acidente foi registrado em 2011, na Praça da Convenção, no bairro de Beberibe, zona norte do Recife. O homem conduzia um veículo em alta velocidade e na contramão, quando atingiu outro carro e uma moto, atropelando 3 pessoas que passavam pelo local. O homem passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado ao COTEL. O chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro, deu detalhes da prisão do acusado. Essa prisão aconteceu quando o nome desse suspeito foi colocado na difusão vermelha da Interpol, em agosto do ano passado. Haja vista que, em 2014, já tinha saído a condenação dele e houve esses recursos, ele foi para Portugal. Através dessas trocas de informações da Polícia Federal Brasileira com a Polícia Federal Portuguesa, descobrimos que ele estava em Lisboa e aí ele foi preso lá através dessa troca de informações. E quando foi na quinta-feira passada, ele veio extraditado aqui para o nosso país e já fez exame de corpo de delito e já foi encaminhado para o COTEL, onde vai ficar à disposição da Justiça Pernambucana, deve cumprir a sua pena. Esse trabalho é muito importante para se colocar o nome dessas pessoas na lista da difusão vermelha da Interpol, porque ela passa a ser procurada em 190 países e é como se todas as polícias do mundo inteiro elas se ajudassem, houvesse uma cooperação internacional para poder localizar essas pessoas a fim de que elas não fiquem impunes. E o trabalho da Interpol é exatamente essa troca de informações para que esses foragidos de outros países possam ser localizados e presos. Então é muito importante esse trabalho e essa parceria. Esse caso ele foi afeto à Polícia Civil, que iniciou a investigação e através de perícia técnica foi constatado que ele estava embriagado ao volante. E aí é importante que ele venha cumprir essa pena aqui, porque essa condenação tem validade até 2042. E isso até mesmo para as próprias famílias que perderam seus entes queridos, há uma certa justiça que foi feita por ver que ele agora está cumprindo a sua pena aqui em nosso estado. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Jovem encontrado morto a bala no bairro da Moribeca. Doméstica assassinada no Prado com disparos de arma de fogo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agradecendo a turma ligada com a gente aqui na Jornal, os sócios da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda, o diretor de comunicação é o João Evangelista, o João da Água, e a secretária é Marlene. Manuel Biratá com a mortuária dele, Caminho da Paz em frente à emergência do HGV. Na Rua do Guadalupe, Olinda, comendador Fabrício Ponciano, a esposa Rosa e os filhos Felipe Dias e Clara. E a tia dele, do Fabrício, a dona Luzia, também está sintonizada. Os motoristas de ônibus Alex do carro 1849 e o terrível do carro 1868, ambos da empresa Rodotour, da linha PE15 Jona Bezerra. Ridalson está no Corrego Tiro, Vando Forró no bairro de Dois Unidos. Os vigilantes da BBC, inclusive Queiroz, que trabalha no colégio ETC na BR, e Pequinho, ex-zagueiro do Atlético do Jordão. Em Abreu Lima estão lá Dona Dora e os filhos Neemias e o meu xará Eliel. No Janga estão Bonifácio, a mãe dele, o instrumentador Ricardo Eduardo, a enfermeira Márcia, o esposo Neto do celular e o filho Pedro Felipe da escolinha do Grêmio, que fica no campo por trás do Shopping Norte. Lúcio, irmão dele Pedro, na Recife Céu, no cruzamento das ruas do Veiga e do Lima, aqui pertinho da Radional. E Bete da Barraca do Lanche, também em frente aqui à Rádio Jornal. Toda a turma sintonizada com a gente aqui na Jornal. O Wellington Jonathan de Albuquerque, de 39 anos, residente na Rua Leal de Barros, no bairro da Iputinga. Ele sofreu um atentado à bala na Rua Jaime da Fonte, no Alto do Céu, lá na Iputinga. Um elemento desconhecido se aproximou dele e efetuou vários disparos de arma de fogo, e ele foi levado para a emergência do Hospital Getúlio Vargas. Miguel João da Silva, de 54 anos de idade, foi baleado na Travessa Rio Branco, em Panelas, por Robert William da Silva e José Rodrigo Santos da Silva. Este último foi preso em flagrante e a vítima foi levada para a emergência do hospital local. Alisson Acioli da Silva, de 28 anos de idade, residente na Rua 11 de Agosto, no bairro do Totó. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Sofreu um atentado na rodovia Luiz Gonzaga, lá no Curado. O suspeito do atentado, um tal de Demerson, que é neto de seu Careca. Os motivos não foram informados e o jovem Alisson Acioli da Silva foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões. Paulo Henrique da Silva Pereira, com 25 anos de idade, residente no sítio São Gonçalo, em Caetés Velho, Abreu Lima. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento UPA de Igaraçu, com ferimento em uma das mãos. Willenberg Santos Lima Silva, jovem com 22 anos de idade, residente no Alto da Jaqueira, em Catende, foi agredido a bala na Rua Bela Vista, no Alto da Jaqueira, lá em Catende, por elementos desconhecidos, e foi socorrido na policlínica local. A polícia está investigando um assassinato que aconteceu na madrugada de ontem. A vítima, o jovem Davi Juan, que tinha 22 anos de idade, ele foi morto com 4 disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça, bem no Forte de Pau Amarelo. Ele morreu em frente à primeira barra lá do campo de futebol. Crime praticado por elementos desconhecidos que não levaram nada da vítima, portanto descartada a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte. Alguns pinos de substância, provavelmente cocaína, foram encontrados pertinho do corpo dele. Isso mesmo, poucos curiosos estavam no local, apenas um primo da vítima estava lá para prestar informações ao pessoal da polícia. A polícia também investiga um assassinato cuja vítima foi Marcos dos Santos Jerônimo da Silva, de 40 anos de idade. Ele foi assassinado e ainda uma pessoa ficou ferida que estava perto dele, José William da Silva, 35 anos. Os dois foram alvejados por tiro de pistolas .40, 380 e também de revólver 38. E essa tentativa de duplo homicídio aconteceu na Rua Cantor Chico Sainz, em que fica nos Milagres, bairro do Ibura. Marcos dos Santos morreu na hora, o Williams ficou ferido e foi levado para a Policlínica Arnaldo Marques, lá mesmo no Ibura, e depois removido para o Hospital da Restauração.
Eduarda Vasconcelos de Oliveira, uma jovem com 20 anos de idade, residente em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. Ela foi alvejada por disparos de arma de fogo à margem da BR-101 Sul, em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. A autoria e os motivos são desconhecidos e a jovem foi levada para a Policlínica Jamacine Medeiros, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho, de onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. Fabrício Martins da Silva, que foi baleado na Estrada dos Ramos, em Paudade, por elementos desconhecidos. Fabrício foi levado para a unidade de pronto atendimento ou para a de Paudade, onde ele foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Um adolescente de 17 anos de idade, comerciário, foi agredido a golpes de faca na rua 1º de Maio, na Vila Torres Galvão, em Paulista. O suspeito do atentado, Josivaldo Antônio da Silva, foi preso em flagrante e encaminhado ao DHPP, onde foi autuado. O adolescente foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Jardim Paulista, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. E agora vamos falar das coisas boas. Aniversariantes de hoje: Léo da banca do Jogo de Bicho, ali no Largo do Afonso, em Águas Compridas, está aniversariando. E vão participar de uma festa lá mesmo na banca. Claudinha do Fiteiro e o nosso amigo Gabriel Divulgador. Josiane, da cidade de Tabajara, ela é filha de Edna e Eduardo Cadeirante, que vende bombons e canetas em frente ao HR nos semáforos. Josiane é irmã de José Edson e é sobrinha de Neide, toda a família reunida mais tarde. Luiz Carlos é vigilante da Licerve, mora também na cidade de Tabajara, em Olinda. Toda a turma que faz transporte escolar, inclusive Carlinhos, Carla, Samanta, Roque, Eduardo, Priscila e Valdinho da Blazer, todos vão participar dessas festas aí. Mais gente aniversariando: Reinaldo Matias do Carmo Filho e Marcos Antônio Barros Cavalcante, são funcionários do CEASA. Nádia Apolônio é chefe de manutenção do Hospital Barão de Lucena, também está aniversariando hoje. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o sargento Arlindo Aleixo da Silva, pensionista. Iracema, são duas: Iracema Caetano de Melo e Rosilda Maria de Souza. E o prestador de serviços também, Sérgio Murilo Cavalcante de Oliveira, e o amigo, o radialista, amiguinho da gente, Amaro Paulo Dias. Paulo Dias, assessor de imprensa da MEP, também está aniversariando hoje, né, Paulo? Valeu, neguinho. Boa sorte para você e muita saúde e muita paz. Policiais da Rocam apreenderam 28 porções de maconha que estavam escondidas dentro de um pacote de arroz. Isso mesmo. O caso aconteceu na rua Vereador Alfredo Américo Leite, no bairro Indiano, em Garanhuns, no Agreste do Estado. O suspeito, ao ver o efetivo, tentou desfazer da droga, mas dançou. Foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem encontrado morto a bala no bairro da Muribeca. Jackson Raul Santos de Santana, um jovem com 22 anos de idade. Ele foi encontrado morto com disparo de arma de fogo em local de difícil acesso, um matagal, no sítio Canaã, bem pertinho do terminal de ônibus da Vila dos Palmares, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. A polícia está investigando o caso. Pelo menos até agora, as causas e a autoria do assassinato são desconhecidas. E atenção! Doméstica assassinada no Prado com disparos de arma de fogo. Sueli Maria de Santana, com 44 anos de idade, doméstica, residente na Avenida Jockey Clube, no Prado, foi assassinada ontem por volta das 7h30 da noite com disparos de arma de fogo na própria residência. E a família dela apontou a polícia como suspeito o companheiro dela, um ex-presidiário por crime de tráfico de drogas. O nome do rapaz não foi informado para não prejudicar as investigações, e o corpo da doméstica Sueli Maria de Santana foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.